E a gente tem que falar, claro, sobre essa apresentação que o presidente BAP fez nesta... Hoje é quarta, então terça-feira, aos conselheiros do Flamengo e todo o corpo diretivo do Flamengo, indicando que o Flamengo vai gastar um valor recorde para ele, Flamengo, em reforços, ou seja, dizendo que o Flamengo vai gastar o que nenhum outro clube vai gastar em 2026 em reforços, uma coisa espetacular, inclusive falando já que o Flamengo não vai contratar jogadores com mais de 26 anos de idade. Por quê? Explica o presidente BAP. O poder de revenda depois é maior. Você contrata um jogador de 26 anos, faz um contrato de 4 anos, aos 30 anos ele ainda tem um poder de revenda. Coisa que não acontece, por exemplo, quando o jogador chega ao Flamengo, por exemplo, com 33 anos de idade, faz um contrato, é evidente que o Flamengo não vai ganhar lá na frente com a revenda desse jogador. Então, é uma política importante de contratação de reforços e vai muito ao encontro do que eu falei em outro vídeo aqui gravado sobre a necessidade de o Flamengo ter jogadores, inclusive, mais físicos, né? Porque, cara, o Flamengo vai jogar no piso de plástico, como diz o Mauro César, contra 6 times, muito provavelmente, né? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo, Palmeiras, Chapecoense e Vasco da Gama jogando no Engenhão. Então o Flamengo vai precisar de jogadores mais físicos para ter um desempenho importante nesses jogos, né, que exigem mais da parte física dos jogadores. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu amigo? Então você não sabe o que está perdendo. Aponte sua câmera agora para o QR Code que aparece na tela ou então digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Os 2 caminhos levam à capa do site. Uma vez na capa do site, você terá as melhores oportunidades, atenção para a Copa Africana de Nações, Premier League, NBA, NFL, você que gosta de esporte e quer dar o seu palpite na BandBet, não perde nenhuma possibilidade com essas modalidades esportivas. Sempre lembrando, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto principal deste vídeo, então, que é a política de contratação de reforços do Flamengo. Jogadores com até 26 anos de idade. O Flamengo com uma meta muito ousada, sobre a qual a gente vai falar em outro vídeo, de faturamento para o ano que vem, de 1 bilhão 800 milhões de reais. E aí você pode perguntar, ué, mas o Flamengo não está faturando mais de 2 bi nessa temporada aqui? Sim, mas teve Copa do Mundo de Clubes, a previsão orçamentária não contempla, por exemplo, um título do Flamengo de Copa Libertadores da América. Então, eu acho que os adversários devem ficar muito preocupados, né, no que diz respeito ao desempenho do Flamengo no ano que vem, turbinado, claro, por uma política de boa governança financeira, né? É claro que isso, dinheiro não significa necessariamente ganhar jogos, mas significa muita coisa, né? É um caminho para muita coisa. Se você tem mais dinheiro, a chance de você lograr mais sucesso em qualquer segmento profissional é muito maior, né? Você, na sua vida pessoal, inclusive, você está com grana, você vai ter o melhor carro e tal, e o Flamengo, tendo dinheiro, vai ter os melhores jogadores, a melhor comissão técnica possível e tal. Isso faz tudo parte desse pacote, né? Então é muito importante que essa política de boa governança se materialize na contratação de reforços importantes para o ano que vem. A questão é como o José Botto vai se sair com a janela com tanta fartura, com tanto dinheiro. O próprio José Botto já disse, inclusive, que não vai contratar jogadores que sejam promessas. Ora, aí eu faço uma ressalva. Não é questão de ser promessa, mas é questão de olho ao mercado e olho no scout. Se o scout te indica um jogador que não seja tão conhecido assim
e você bota fé nesse cara, ora, por que não contratá-lo? Independentemente da nacionalidade. Né? Ele cita, inclusive, num podcast gravado em Portugal, a questão da nacionalidade de equatorianos, colombianos, paraguaios, enfim, jogadores da América do Sul. O Flamengo quer contratar jogadores prontos. Legal. Jogadores tipo o Jorginho, né? Isso é legal pra caramba. Eu acho, se o Flamengo tiver a condição de trazer esses caras. Só que quando se fala em jogadores de até 26 anos de idade, peraí, a gente está falando também de jogadores que não necessariamente são consagrados. Então temos um elemento novo nessa conversa no que diz respeito à contratação, à política, ao perfil dos jogadores que serão contratados pelo Flamengo. Né? Então a gente já vê aí não diria um antagonismo, não é isso, mas indícios do que serão os perfis dos jogadores contratados pelo Flamengo. Então o Flamengo, um clube que apresenta uma boa governança, uma política vencedora de contratação de reforços, gente, é muito difícil dar errado. A questão é a manutenção do técnico Felipe Luiz, acho que passa muito por isso. Né? O Mauro César publicou na semana passada que o Flamengo tem, inclusive, planos B e C, caso o Felipe Luiz não acerte contrato com o Flamengo. Ora, esses planos, aí é opinião, não podem ser brasileiros, não podem ser técnicos brasileiros. Eu tenho certeza, aí é uma opinião, mas assim, vai muito ao encontro do que é o Flamengo hoje. Eu tenho certeza que se o Flamengo não renovar com o Felipe Luiz, o novo técnico do Flamengo será um estrangeiro. Porque não há no mercado um técnico à disposição que seja tão bom quanto o Felipe Luiz. Eu diria nem no futebol brasileiro, há mesmo entre aqueles que estão sob contrato. Eu cito Abel Ferreira, cito quem você quiser. O Felipe Luiz já mostrou mais nesse ano e pouco à frente do futebol profissional do Flamengo, que é melhor do que qualquer técnico brasileiro ou estrangeiro no país que esteja sob contrato. Deixe aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Mas é uma campanha muito importante a realizada pelo Felipe Luiz à frente do Flamengo, conquistando tantos títulos de relevância. O cara conseguiu a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano, gente. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. A tríplice coroa, para mim, é quase impossível, diante do que é o calendário do futebol brasileiro. Mesmo com a reformulação do calendário para o ano que vem. Saudações, até a próxima e tchau.